Bom, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de cada um dos colegas, servidores, secretária, vereadora Estela, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Naturalmente, a gente aproveitou o momento da reunião que havia solicitado para também trazer a vereadora Estela, que fez diligências na Unidade Básica de Saúde do Otávio Raz. Fizemos algumas reuniões lá com os senhores também, fizemos algumas visitas, e de formas que o melhor que a gente pode oferecer aqui como esclarecimento à população são os passos que estão sendo dados e aqueles que ainda faltam a ser dados. E, obviamente, os questionamentos que a gente recebe não são alvo somente da nossa mente imaginativa, mas também muito mais por aquilo que a população e os moradores daquele entorno nos questionam. Então, fizemos alguns apontamentos, fizemos algumas visitas, atualizamos as circunstâncias da reforma, que está sendo muito esperada. E, claro, o cronograma fugiu, talvez, do planejado para todo mundo. E é esse ajuste, essa sintonia que nós queremos buscar para que as pessoas também não esperem aquilo que não vai acontecer. Os senhores estiveram conosco lá na visita primeira que fizemos, acho que deve estar fazendo uns 10 dias, mais ou menos. E, após isso, fizemos alguns questionamentos. A vereadora Estela, com a comissão, também tem os seus questionamentos. Acho que o que ficou mais prático também foi o fato de termos solicitado o contrato e o contrato ter chegado às mãos da comissão, de uma forma geral. E vamos dar seguimento a essa reunião, e eu gostaria que os senhores e as senhoras pudessem ser o mais prático e esclarecedores possível, porque essa reunião é justamente para mostrar para a população, pessoas que não entenderão a linguagem técnica, que terão dificuldades em entender termos jurídicos e até contratuais, para que a gente possa estar filtrando ou trazendo com mais simplicidade o que vai, o que já foi e o que não vai acontecer. E eu espero que não seja a entrega da UBS, espero que isso aconteça e talvez num prazo mais rápido possível. Vou fazer a leitura de algumas justificativas, depois passo a palavra à vereadora Estela, se quiser fazer alguns comentários. Tenho as minhas perguntas, também creio que ela deva ter, e, de qualquer forma, eu agradeço o tempo que vocês estão desperdiçando aqui, ou até empenhando, para que a gente possa trazer informações corretas, da fonte necessária, e, principalmente, sem nenhum tipo de, vamos falar o português claro, né, sem embromação. E aí as pessoas também evitarão até de comentários que, porventura, não tenham saído nem meu e muito menos da vereadora Estela e dos senhores e das senhoras. Tenho aqui o ofício da justificativa da ausência da prefeita Suelen Rosim, e ela também elenca aqui que os secretários e os diretores estarão aptos a poderem oferecer o esclarecimento e prestarem as informações que forem necessárias. Assina a prefeita Suelen Silva Rosim. Também eu pedi para que os participantes da reunião pudessem assinar também essa lista de presença, porque no ofício de confirmação vieram apenas 3 nomes, né, e acredito que nós iremos ouvir a todos dentro desse direcionamento. Então, aqui o ofício do gabinete 678, em resposta ao nosso ofício, solicitando a reunião pública nesse dia, às 14 horas. A secretária nos informa que, por meio
do ofício está justificando a ausência, por ocasião da realização, na mesma data e no mesmo horário, de uma reunião na DRS 6, com representantes de regulação do Estado. Então, estarão presentes para representá-la o diretor Eriton Correia, o Eriton está ali, o diretor Rodrigo de Abreu Santos, que a gente já conhece, e o Renan Ratiguieri, é isso mesmo? Ratiguieri, né? Não errei o nome, tá bom. Já recebi também o ofício de justificativa por parte do chefe de gabinete, o ex-vereador Roger Barudi, que também terá um encontro no Ministério Público, e, por isso, também não vai representar o gabinete. Agradecer a presença da secretária Pérola e dos demais. Eu quero passar o microfone para que vocês possam se apresentar, dizer quem vocês representam. Ok? Pode ser assim? Então, tem um aqui que é móvel, se vocês acharem mais prudente. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Bruno Minozzi. Eu sou diretor do Departamento de Fiscalização e Gestão de Contratos da Secretaria de Obras. Sou engenheiro civil. Boa tarde, primeiramente. Eu sou Luiz Henrique Sartori, sou engenheiro civil e fiscal da obra. Boa tarde, eu sou Renan Ratiguieri, engenheiro da saúde, trabalho na divisão de infraestrutura. Boa tarde a todos. Rodrigo de Abreu, estou como diretor de divisão de infraestrutura da saúde. Boa tarde a todos, sou o Felipe, engenheiro fiscal suplente da divisão de fiscalização. Boa tarde, meu nome é Eriton, sou diretor do Departamento Administrativo da Saúde. Boa tarde, meu nome é Ivanita, eu sou diretora do Departamento de Unidades Ambulatoriais da Secretaria de Saúde. Boa tarde, meu nome é Miriam, sou diretora da Atenção Básica. Boa tarde, meu nome é Geraldo, sou chefe de seção da Atenção Básica. Boa tarde, meu nome é Ellington, sou engenheiro de Secretaria de Obras. Boa tarde, meu nome é Pérola Zanotto, eu sou arquiteta e secretária de obras. Vereador Estela, eu tenho as perguntas que originaram a reunião, devo fazê-las para cumprir o protocolo e depois, pela ordem, passo à senhora os demais questionamentos. Os que nos visitaram lá, né, o Luiz esteve lá, o Renan, o Rodrigo, e o Luiz Felipe. Eu ia falar Felipe, é Luiz Felipe. Estiveram lá conosco, acompanharam e fizeram alguns esclarecimentos importantes. Então, nós perguntamos, uma das primeiras perguntas que nós fizemos foi como estaria o cronograma da obra. A segunda pergunta foi quais e quantos foram os aditivos à obra até o mês de março de 2024. Qual era o prazo para a entrega final também da entrega da obra? E quais foram os motivos pelos quais a obra está com o cronograma atrasado ou o prazo de entrega atrasado? Essas seriam, essencialmente, as nossas primeiras perguntas. E quero passar a palavra à vereadora Estela também, para que ela possa fazer o andamento como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Sim, senhora. Obrigada, vereador Bira. Boa tarde a todos e todas. Nós acabamos indo fazer em loco lá também uma diligência, porque nós fomos provocados por moradores, em decorrência não só do acompanhamento da obra, mas em decorrência do local onde o atendimento está sendo feito, que eu acho que aqui, para nós, para mim particularmente, é uma das partes que mais preocupa. E, no segundo momento, os moradores também se direcionaram à imprensa para se queixar da previsão inicial, que seria dezembro, e a permanência do atendimento no centro comunitário, por duas razões: pela inadequação do espaço, não é, por uma série de questões, e também porque o Núcleo Otávio Razzi é um dos bairros mais pujantes do ponto de vista da participação popular. Aquele centro comunitário tem uma vida orgânica de muitas décadas, então é um dos centros comunitários que mais tem atividade.
Então, enquanto provisoriamente o espaço não pode servir às intenções da associação de moradores, ele também traz um prejuízo para a organização popular. E isso chamou atenção e a imprensa nos procurou, assim como procurou a Comissão de Saúde. Então, falou tanto comigo, que sou presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, quanto com o vereador que preside a Comissão de Saúde. Isso foi em manifestação pública, né, dada a indagação da imprensa, e aí nós dissemos que nós íamos tomar particularmente 2 atitudes, que foi exatamente as que eu cuidei de implementar. Uma, ir conhecer a obra em reforma, né, e saber a quantas andava o organograma da obra e suas previsões, valores, aditivos, enfim, e visitar o espaço também do centro comunitário, que nós também fizemos. Então, nós fomos acompanhados do nosso veículo aqui do Legislativo, que é a TV Câmara, para registrar não só o andamento da obra, conversar com os trabalhadores ali da empresa, nesse caso aqui é a Hidroar, né? E depois falar com a responsável da unidade, lá do RASE, e saber conhecer as instalações. Essa é a parte que nos preocupa em ter esse feedback real de previsão, porque realmente a conclusão é de que o espaço da unidade está num local muito inadequado. É um centro comunitário, obviamente, como todos vocês conhecem, e aí é teto alto, pé direito, aquelas janelas altas que bate o sol, dependendo do horário do pôr do sol. Tem a questão do acondicionamento dos medicamentos e vacina, controle, né, por regulamento próprio, não é, das condições em que esse material deve ser acondicionado. Tem um calor absurdo ali, não é prioridade da unidade de saúde do RASE, mas, como está no espaço provisório, é ainda mais inadequado, porque a constância da associação de moradores ali não é diária. Né? Tem muitas atividades, mas não é trabalhar em horário comercial dentro daquele espaço, daquela unidade. Você tem também os banheiros. Né? Então, ali, para a população, nesse momento, nós estamos com a polêmica do banheiro de todos. Sim, porque nós estamos com um banheiro multigênero. Não é? Eu estou falando não porque eu sou muito pelo contrário. Acho, para mim, um debate superado. Porém, não dá para o poder público ter 2 posturas. Né? Você faz um barulho gigantesco quando um espaço privado, que no caso era o McDonald's, ia criar o aparato com toda a logística para poder garantir que você escolha o banheiro que você vai usar. Para os trabalhadores da unidade, dá para constatar que eles cuidaram de eles próprios encontrar um meio aficionando e combinando entre os próprios servidores, que um é de mulher e o outro é dos homens. No da população não está assim. Então, é um banheiro de homens, mulheres, crianças, transgêneros, quem for. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque a gente constata isso em algumas outras situações. Mas, assim, teve muito pesar da parte dos servidores em como está se dando essas condições de atendimento. Né? Até de acondicionamento mesmo. Não tem espaço separado para guardar tudo como se deveria. Né? O espaço entre o término dos escritórios improvisados com as divisórias. Você tem uma salinha de atendimento que está junto com uma espécie de depósito para depois você chegar na cozinha, que é onde, para a associação de moradores, tranquilo, funciona, né, quando tem os eventos, a cozinha para as atividades de arrecadação ali. Feitas as 2 diligências, na unidade, falar com os trabalhadores, depois visitar onde efetivamente está sendo o atendimento, nós fomos até a Secretaria de Administração, o DCD, e buscamos cópia do processo, que eu ainda não terminei de fazer uma avaliação. De qualquer maneira, fica muito claro aqui para a gente, e isso é uma coisa que eu queria acrescentar aqui para as perguntas, nós já temos um novo prazo por esse primeiro aditivo. Neste primeiro aditivo aqui, de R$ 77 mil, né? Já se afigura um desenho de prorrogação de 3 meses da expectativa de entrega inicial. Não sei nem por que é dessa forma, ao invés de jogar logo que é 6, mas foi 3 de expectativa, e aí mais 3 prorrogado para chegar em junho
novamente. Então, a gente sai de uma expectativa de dezembro, que seria 6 meses, e vai para junho de novo, que leva a 1 ano. Imagino que a Associação de Moradores não tinha a menor ideia de que se poderia sair de 6 para 1 ano. Todo mundo sabe que uma obra pode ter, não é, várias questões que importem num aditivo. Acho que o debate não é necessariamente esse. Me preocupou conversar com aqueles que já trabalham na unidade sobre as expectativas, e nós lemos lá o diário de obra, que estava lá. Eu até estava perguntando para a TV Câmara se está no vídeo que foi publicado. Não está, mas a gente tem esse copião, esse material. Nós lemos ali a íntegra daquelas 2 páginas de diário de obra. E ali tem algumas anotações que acabam preocupando, até porque a gente já viu isso em outras diligências em escolas, com questão de maciamento. Mas os profissionais acabaram nos trazendo algumas preocupações que nós não vimos lá e eu ainda não consegui localizar aqui. Por exemplo, os banheiros. Os banheiros da unidade, e quase, segundo eles, e o que a gente viu mesmo, é caixinha. E não parece estar no escopo da reforma, que passa a ser a válvula. Como é que fala? Hidra. Tem a questão de banheiro também, principalmente o banheiro PCD, que é algo que foi dito lá, mas a gente também percebe pelo diário de obra que há uma constatação de que a nova fechadura para esse banheiro que será adaptado, reformado, tem uma dificuldade muito grande de fechar e abrir, mas ali no diário de obra consta que será mantido assim, que não haverá modificações. Tem uma preocupação também, que é, conversando ali com trabalhadores, a expectativa de um segundo aditivo, quando o primeiro ainda não foi assinado. Então, eu já estou com cópia do contrato, mas eu sei que até o momento em que eu busquei a cópia do processo na sua íntegra, ainda não estava assinada. Assinou hoje? Publicou hoje? Então, assinou ontem? Tá. Porque eu busquei na sexta esse material. Então, publicou sábado? Terça, no diário de hoje? E eles falaram para nós que vai haver um segundo. Aí, então, nós já estamos aqui, né, só para a gente trabalhar com dados reais e não passar uma imagem de que vai acontecer uma coisa que não vai. Quer dizer, tinha-se uma expectativa de dezembro, passa a ser uma estimativa agora de junho, que, na verdade, não será junho. Então, por exemplo, eu me recuso a trabalhar com essa data que está aqui. Porque eu já sei, extraoficialmente, que terá um outro. E aí a gente precisa entender um pouco isso, como será esse outro, quais as razões, não é? E para que nova data vai se levar a isso, não é? Essa possibilidade. Há uma inquietação, repito, da associação, dos moradores do bairro, dos trabalhadores da saúde, e é nesse sentido as nossas preocupações. Então, nós vamos caminhar nesse sentido, porque tudo isso que a vereadora acabou de elencar, nós acompanhamos, estivemos em diligências com ela, com a comissão, e esses clamores são, de fato, pertinentes. E muitos moradores querem a reintegração do centro comunitário, que, como a vereadora mesmo falou, é um dos atuantes, é um dos que remanescem em Bauru. Isso eu falo com um certo orgulho, que ainda funciona. Inclusive, o grupo de terceira idade do bairro faz utilização contínua daquele local e que atualmente estão sendo deslocados de lá para um outro lugar. E esse deslocamento, muitas vezes, é feito com meios próprios, não há meios da população fazer. Antigamente, o público fazia, o RASC transportava essas pessoas. Então, não são apenas simples questionamentos, né? São clamores, são pedidos, e que eu espero que vocês, nessa comissão aqui multidisciplinar, nos ajude a responder. A questão dos ventiladores, como foi levantado aqui pela própria vereadora Estela, nós temos várias matérias, temos várias visitas feitas até o local, solicitando, inclusive, com medo de perda de vacinas, perda de medicamentos que precisam de uma refrigeração. Todos nós sabíamos
que seria algo provisório. É que o provisório ele está ficando além daquilo que a gente estava imaginando. Era, a princípio, 9 meses. Nós pedimos essa confirmação, se eram 9 meses mesmo, e recebemos a informação de que sim, seriam 9 meses. Talvez tenha sido um pouco afobada, talvez tenha sido um pouco precipitado dizer que seriam 9 meses, porque, como a vereadora também citou aqui, uma obra, e os senhores e senhoras sabem disso, uma obra, quando iniciada, ela apresenta variações e saem do controle. Então, talvez, se não tivéssemos citado os 9 meses, essa reunião talvez nem tivesse acontecendo. Seriam apenas algumas cobranças pontuais que fazemos naturalmente, esse é o papel do vereador, da visitação, inclusive. Muitas coisas nós entendemos e outras elas carecem dessas explicações. Tudo isso que foi relatado é verdadeiro. A instalação da pia na parte externa do centro comunitário foi um pedido do gabinete, através das reclamações dos moradores, porque os homens utilizavam o banheiro do lado de fora, que era um banheiro químico, e que, pelo que sabemos, já foi removido, porque o contrato expirou, e aí voltamos com o problema do banheiro novamente, que são para senhores e senhoras, acabaram sendo multiuso, né? Se é que a gente pode falar assim, e também voltou a ter esse problema. Então, se nós arrastarmos até setembro, junho ou setembro, que foi uma das primeiras datas citadas quando nós fizemos a indagação, nós vamos ter que instalar novamente banheiros lá fora, pensar novamente na questão dos trabalhadores. Não é possível colocar um ar-condicionado, então tem que haver pelo menos a manutenção, como já falamos com a secretária Júlia, já conversamos, enviamos ofícios, o gabinete tem esses ofícios, solicitando pelo menos a manutenção desses ventiladores. Alguns estavam parados num período muito mais quente do que hoje. Hoje está quente, né? Mas o dia que a gente estava lá, estava extra quente. Não sei como é que a gente poderia qualificar ou classificar. De modo que, se a obra vai ser ainda um pouco mais retardada, nós vamos ter que cuidar dessa situação, das geladeiras para as vacinas, o próprio conforto dos funcionários, como foi citado aqui, são divisórias, os consultórios são divisórios, enfim, é um trabalho adaptado, e não há uma ingratidão aqui, não. A verdade não é essa. Não há uma ingratidão, pelo menos da parte desse vereador, mas há, sim, uma necessidade de que entendamos que aquilo lá foi designado por um tempo pequeno de utilização e que não deveria, ao meu ver, ser prolongado ou protelado por muito mais tempo. Se nós formos para 1 ano e meio, talvez, ou mais, eu acho que toda a estrutura deveria ser refeita, ou revista, ou melhor dizendo, para que esses pontos que foram elencados aqui a gente pudesse minimizar. Espero que os senhores e senhoras nos compreendam nessas demandas. Sei que todos têm os seus afazeres, mas, como servidores públicos, nós também precisamos dar o nosso feedback àqueles que nos elegeram e também àqueles que pagam os nossos salários. Conversamos com o encarregado da obra na última sexta-feira. Antes da vereadora chegar, ele precisou ir embora. Citou algumas situações que, até na questão do segundo aditivo, existem coisas que já estão sendo feitas. Ele já está fazendo, inclusive, para acelerar, quando o segundo aditivo sair. Por enquanto, ele está fazendo por conta própria. Conta e risco, inclusive. Por conta e risco, já que esse outro aditivo ainda não saiu. Então, a gente queria saber, ele apontou algumas coisas que não serão feitas, ou que foram suprimidas no decorrer, mas também
não nos informou o porquê dessa supressão. Textura até a metade da parede, não até o teto, e outras coisas que seriam contempladas em toda a unidade, mas que, por conta desses aditivos, haveriam de ser reduzidas. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro a todos os senhores e senhoras, mas essa é a nossa são as nossas maiores preocupações, e que a gente gostaria que vocês pudessem nos ajudar no entendimento, na compreensão, na explicação, né? Pelo menos eu creio que a gente tem caminhado nesse sentido. Fiz a reunião para que vocês possam ter também os depoimentos gravados, evitar de sair toda hora. A gente sabe que o trabalho de vocês também é árduo e o nosso não é menos importante também. Então, eu gostaria de ouvi-los, né, e ouvi-las a partir dos questionamentos, e aí a ordem da fala fica a critério de vocês, se vocês assim entenderem. Acho importante, primeiro, o fiscal, o diretor, falarem e nos ajudarem aos primeiros entendimentos. Depois, a secretária, se puder, né, e tenho certeza que poderá, iniciar para nós esses esclarecimentos. É isso, vereadora? A senhora tem algo a pontuar? Então, por favor. Bom, a empresa executora desse contrato, a Hidroar, ela começou basicamente em meados do meio de junho. A previsão inicial era 6 meses, era para acabar em dezembro. A gente teve alguns contratempos nesse meio tempo aí que gerou o primeiro aditivo. O que acontece é que, durante a formalização do primeiro aditivo, não é um serviço que é executado rápido. Infelizmente, ele tem uma certa morosidade que passa por várias pastas. Administração, finanças, saúde, jurídico, enfim, é multidisciplinar. No meio desse processo, como a obra vai andando, acabam surgindo novos impasses. Então, a gente faz um levantamento, a gente pede para as empresas, antecipa o máximo possível, só que, infelizmente, às vezes as empresas descobrem esse serviço, essas faltas desse serviço, ou divergências em planilhas, justamente com o andamento da obra. Nesse caso, durante a formalização do primeiro, surgiram alguns outros contratempos que vão resultar no segundo. Fora que a gente teve questão de roubo de fiação de lógica, de elétrica na edificação, então a gente teve algumas outras nuances externas da execução da obra que prejudicaram essa entrega dentro do prazo. Esse prazo, no primeiro aditivo, ele foi dilatado até março, ou seja, 3 meses. Importante frisar que todo contrato de execução de obra ele é dividido em 2 prazos, que é o prazo de execução e a vigência do contrato. A execução é o balizador de quando vai ser feita a entrega dessa obra, e a vigência do contrato é o nosso vínculo com a construtora. Geralmente, a gente deixa uma divergência, aí uma dilatação a mais na vigência do contrato de 3 meses. Por isso que sempre a gente tem uma diferença nesses 2 prazos, justamente porque, se eu tiver alguma alteração, algum debate relacionado ao contrato, alguma necessidade de alteração dele, eu tenho um prazo de formalização em cima dele. Basicamente, a vigência estabelece o meu vínculo com a empresa. A execução é o tempo que ela tem para entregar o objeto. Então, nesse primeiro aditivo, prorrogou-se 3 meses de execução, 3 meses da vigência. Hoje, a vigência está em junho e a execução está em março, final de março, 31 de março, se eu não me engano. Então, para cada aditivo, você acrescenta mais 3 meses, é isso? Desde que tenha... Não. Se tiver execução de serviço, a gente faz uma dosimetria do que é esse serviço e acrescenta esse prazo de serviço. Ah, tá. Então, assim, depende do que está sendo executado. Então, a gente tem esse critério. O que a gente deixa divergente é a execução da vigência do contrato. Não sei se esse prazo de 9 meses que foi passado para os senhores é relacionado à vigência do contrato. Não sei de onde... Na verdade, está na placa lá da construção. Certo. Provavelmente... Eu estou me atendo, obviamente, ao prazo de entrega que está lá, que foi o que foi divulgado amplamente pelo Executivo, inclusive. E aí estou me espelhando no que está aqui no processo. Perfeito. E aqui no processo, o termo, tendo em vista o termo aditivo que corre em separado no processo número tal 158622 de 23, com as adequações de serviços necessários, bem como as necessidades de acréscimos de quantitativos, solicita-se uma prorrogação de prazo de execução de mais 3 meses, para que o último mês de execução seja março de 2024. Isso, perfeito. Além disso, solicita-se a prorrogação de mais 3 meses na vigência contratual
para que o último mês seja junho de 24. Isso, perfeito. É justamente para deixar essa gordura, vamos por assim, por caso eu tenha algum problema durante a minha formalização da minha execução, eu tenha mais tempo para fazer essa adequação, que foi o que aconteceu lá. Nós tivemos roubo de cabeamento, então a gente vai ter que fazer essa recomposição agora. Então, isso é uma outra dúvida que eu tenho, porque a gente tem debatido muito aqui por conta de outras questões, vigilância patrimonial, uma série de outras questões. Nós estamos debatendo muito editais, termos de referência, contratos, enfim. A vigilância durante a execução de uma obra não é responsabilidade da empresa? Isso está de forma clara no contrato? Eu vou ler ainda, eu não li ele todo, porque peguei sexta esse volume e tive outras diligências de lá para cá, e segunda foi dia de sessão. Então, ainda vou me debruçar sobre isso, porque muitos dos problemas que a gente acaba tendo também está dentro do conteúdo dos contratos que o governo acaba assinando, que a gestão acaba assinando. Então, essa questão da fiação não é a primeira vez que eu acompanho. A primeira vez que eu acompanhei, que foi no Valdomiro Fantini, as queixas da empresa não eram em relação a isso. Eram os furtos, mas era porque estava demorando demais e ele estava gastando muito por conta de divergência finalização dos projetos, porque era uma doação e tal. Agora, aqui, o que a gente ouviu lá dá a entender uma expectativa, talvez, da empresa de que, se aconteceu o roubo, isso justifica o meu atraso. Se no escopo do contrato está que a vigilância do que acontece é dele, é um prejuízo que ele assumiu o risco de produzir. Então, eu não sei se você tem conhecimento ou não do contrato, até porque você não convocou o jurídico, né? Não. Mas eu não sei, eu vou ler ainda para ver, mas, assim, eu me preocupei porque disseram que, inclusive, não foi uma vez só. E isso pode continuar acontecendo. Qual o problema lá, vereadora? Além do roubo, se tiver paga a vigilância dentro do orçamento, de fato tem esse problema. O impasse é o que foi roubado estava fora de norma. Então, não tenho como pedir para a consultora recompor uma coisa fora de norma. A gente tinha cabeamento sem tubulação. Estava correndo pela laje. Então, isso, numa situação de rompimento desse cabo, expõe toda a instalação elétrica da edificação. O que a gente aproveita nesse contexto? A gente refaz o projeto elétrico, refaz a instalação de forma adequada e pede para a consultora refazer através de um aditivo. Pois então, espera lá. Agora você me despertou outra preocupação. Nós vamos fazer um projeto para reformar uma unidade, mas sabendo que a instalação é inadequada? Não, a gente não sabia. Porque... E acaba, né, que vira Ctrl-C, Ctrl-V, acaba indo, né? Eu estou falando, não é nem crítica, mesmo sendo, né? Não é uma coisa pessoal, mas, assim, tem obras que a gente vai lá e pleiteia a reforma, quando, na verdade, a gente deveria investir em demolição e contratação de um espaço novo. Hoje a gente estava da manhã toda aqui debatendo os CRAS, e tem muitas unidades de CRAS, por exemplo, que é melhor se pensar em demolir e se construir um prédio novo, porque vai dar problema. Quando a gente faz a contratação de uma reforma, essa constatação do sistema não entra aqui na referência? Depende do que está sendo executado em projeto, vereadora. O problema é que, para fazer uma constatação dessa, eu teria que praticamente desmontar o telhado inteiro. Entrar lá, verificar ponto por ponto o que aconteceu. Como vandalizou, a gente descobriu os pontos que estavam irregulares. O que eu não posso é, de novo, fazer a empresa recompor um serviço de maneira irregular. Isso é uma preocupação da minha parte, se você me permite. Você acabou de falar. Não sabia. Essa parte do não sabia... Eu acho que a própria população vai esculhambar vocês, né, na verdade, com todo o respeito. Mas como é que você vai reformar um negócio que você não sabe? E eu estou falando isso com toda a civilidade possível. É claro, parece que escapou da mão, parece que foi algo reativo, parece que não foi algo programado. Você me entende, né, Minose? Então, são essas declarações que a gente vai acabar passando para a população. E bate e volta. Você fala assim, por que roubou lá e aí descobrimos que a fiação ainda é inadequada. Mas, no meio da obra, perguntei para o encarregado da obra, ninguém cuida da obra aqui? Ele falou, não posso cuidar, porque senão é prejuízo. Eu falei, mas como assim prejuízo? Prejuízo é roubo. O cara roubou, nós tivemos prejuízo. Roubaram as ferramentas dos servidores lá, dos funcionários. Teve um dia que eu fui lá, a polícia estava na porta, e eles tinham roubado as ferramentas. Os caras não iam trabalhar porque não tinha ferramenta. Então, esse caso, eu acho tranquilo. Roubou,
ferramenta da empresa, é a empresa que tem que se virar. Agora, a fiação, e eu sei que isso não vai mudar agora, já está tudo já encaminhado, a fiação está para a parte de baixo, os cabos lógicos vão passar já no seu devido lugar. Isso aí, ponto para vocês. Mas é a partir de uma... É uma crítica que vai com um perdão implícito, tá? Mas é importante a gente debater esses pontos. Por quê? Porque isso também volta para o velho debate do quanto se paga, de quanto servidor se tem, de quantitativo, de condições de trabalho, de pressão por uma demanda de trabalho que fica acumulada. Sei disso, tá? Então, não é uma crítica pessoal, mas a gente tem que entender como os caras colocaram essa questão da fiação e que não foi uma vez só, então foi roubando, né, em parcela. 3 vezes, segundo o responsável pela obra. Inclusive, nós temos o boletim de ocorrência justamente para embasar esse aditamento. Vereadora, eu queria agradecer e falar assim, queria que fosse o cenário ideal, tivesse tudo redondo. Só que na execução a gente encara esses desafios, né? Acho que é isso por enquanto. Acho que o Bruno já... Brincadeira, mas você está sendo gravado agora, então não vai pipocar agora. É uma brincadeira que a gente fez no dia da gravação lá e foi bem legal. Fica à vontade, você se sinta à vontade. Não, mas eu acho que... Eu acho que o que o Bruno passou é justamente essa questão mesmo. Essa questão do furto aí, e durante a execução da obra se notou essa fiação existente e estava bem inadequado, bem fora de norma mesmo. Devido a isso, até foi proposto uma melhoria, né? A questão de passar a tubulação para baixo. O senhor viu lá na... tem toda uma questão de proteção também, além da norma de segurança dessas instalações. Essa questão dos sanitários que foi colocado pelos servidores, é isso mesmo? No conteúdo da reforma, não se substitui a caixinha de puxar pela hidra? Vereadora, as caixinhas que estão com a hidra, com a caixinha de descarga, são as já existentes na unidade. Essas não seriam trocadas no projeto existente. Mas alguma razão para isso? Porque, vou modernizar uma unidade de saúde. A princípio, o projeto original são os 2 banheiros, né? O PCD e o banheiro público do lado. Pérola, quando vai se desenhar uma reforma, o vereador foi lá, pediu para um deputado, conseguiu uma verba. O governo municipal fala, vou complementar, vou fazer uma reforma. Porque, para mim, é assim, vou tentar olhar de todos os lados. Mas aí eu vou dizer, eu tenho 600 mil, viu o que dá para fazer? Com 600 mil me faz um projeto. Você me conhece, você sabe a seriedade com que eu faço fiscalização. E toda vez que eu faço, eu não faço para marcar posição, eu faço porque eu vou pleitear a mudança de comportamento. É a minha briga com os contratos da vigilância patrimonial. Se é essa lógica, nós temos que criar mecanismos e normativas para caminhar para o ideal, porque não pode. Não me parece lógico. Então, é mais fácil dizer, vereador, ainda que você consiga uma emenda de 200 mil, eu não farei como chefe do executivo, não vou pedir, não vou fazer um desenho de reforma que não atenda ao conceito de reforma. Porque, senão, o trocar fechadura, pintar parede, trocar o portão, vai virar sinônimo de reforma, quando não é. Por exemplo, está numa estrutura precária, onde eu não tinha condições, corpo, verba, para ver lá, do ponto de vista da questão elétrica, fiação, a hidráulica. Não sei se a hidráulica tinha sido vista com antecedência ou não, pode dar problema também. Aí nós vamos ter banheiros. Os banheiros que já estavam com a manualzinha, vai continuar. Isso gerou indignação. Vocês que são da saúde,
gestores da saúde, gerou indignação dos trabalhadores da saúde. Eu fiquei sabendo e vai continuar puxando a cordinha, né? Então, vai fazer uma reforma, mas vai continuar na cordinha? Eu queria te perguntar o seguinte, quando começa um processo, por isso que eu peguei inteiro. Eu gosto sempre de falar isso, eu sofro de insônia, às vezes eu não tenho livro, não quero ler um livro, eu leio os processos, para ver como que nasce. Então, é uma reforma, um desenho de reforma que caiba no orçamento que eu estou apresentando, porque, para mim, a minha visão de uma reforma, eu tenho que dizer, ó, vou reformar aquela unidade. Primeiro, eu tenho que saber se ela tem condições de ser reformada. Se o investimento que eu vou fazer nela justifica essa reforma, porque, em algumas circunstâncias, é o que eu tenho falado, é que nem as escolas. Tem escolas que eu fico revoltada quando eu escuto falando que vai fazer uma reforma. Por exemplo, falar em chamar um edital para o Dirce Boehmer é uma piada. Quem vai pegar aquela escola? Que não tem mais nada, meia dúzia de parede de pé, que você não sabe o mínimo de condições de estrutura. Você vai precisar de um levantamento ali para você saber o que você está pegando. Se uma empresa entrar, se o governo der, se fizer e manter daquele jeito, é um grau de irresponsabilidade que eu vou denunciar imediatamente no Ministério Público. Aquela escola tem que ser implodida e você tem que fazer uma licitação de uma escola nova. Não adianta se discutir aquilo lá. Quem vai fazer uma avaliação de hidráulica e de elétrica naquele prédio? Não tem mais nada lá. Era uma casa muito engraçada, né? Ali era uma escola muito engraçada, não tem mais teto, não tem mais nada. E algumas unidades de saúde, é a mesma coisa. A gente foi lá fazer visita da unidade de saúde da família no... Ai, meu Deus, esqueci agora o bairro. Isso. Chove aqui, problema ali, aí a caixa d'água tem um problema, aí o teto tem outro problema. Se não dá para reformar, não reforma. Não adianta eu falar que vou fazer uma reforma. Eu preciso encontrar um terreno, que foi o que a gente fez, inclusive. Saímos em comitiva para... Tem terreno? Tem 5, 6. Então, escolhe esse daqui e faz, desde já, um edital para você construir. Por quê? Porque é um debate de gestão. Não estou nem contemporizando porque ele lidera a oposição, mas a minha visão mesmo de gestão. E ali, eu olhei com tristeza ali para o predinho, sabe? Está aumentando ali, acho que cerca de 70 metros, mas dá para ver que não vai virar grande coisa. E não sei quando que vai terminar esses aditivos aqui. E o povo com uma expectativa, e nós estamos num ano de eleição, e os trabalhadores naquele sufoco. E aquele dia que eu fui lá, eu me senti visitando a UPA Ipiranga, com aquele ventilador que nem pode, né, focado na salinha de armazenamento da vacina, para ver se isso controla o calor que entra. Mas você tem, eu não sei, salvo engano, é 8, não pode passar de 8 graus em hipótese nenhuma. E você vai ali no final da tarde, não precisa nem de termômetro para você ver o calor que bate naquela janela de vidro. Então, estar no centro comunitário é grave. Os atendimentos dos ginecologistas estão sendo feitos numa circunstância de extremo constrangimento para o profissional e para as pacientes. Porque tudo que você conversa aqui está sendo ouvido ali. Porque a divisória de 1,5 metro, um pouco mais, mas não tem teto. Então, não tem. Agora, quanto tempo mais as mulheres vão estar ali sendo atendidas assim, né? Obstetrícia, ginecologia. Então, assim, não é só uma questão da obra. É uma obra que eu começo a fazer, eu tenho que ter onde eu vou chegar com esse recurso, o que eu vou fazer de verdade, e em quanto tempo eu vou pegar e entregar isso aqui de novo. Tudo isso para perguntar. Quando pedem, façam. Eu fico com medo toda vez que chega qualquer coisa aqui na Câmara e está escrito assim, SMO, SMO. É tudo SMO, SMO. E a gente sabe que tem uma limitação. Hoje, por exemplo, no debate de manhã dos CRAS, não, mas tem uma reforma aqui que nós já estamos prevendo, não sei o que. Onde que está? Está sob estudo. Eu falei, nem fala, é SMO. Eu sei que não é SMO. Lá no Nova Esperança, por exemplo, que é um prédio até bom do ponto de vista do tamanho, como a própria gestora do CRAS falou aqui, mas está ali do lado do Vera Lúcia. O Vera Lúcia, se não virou ainda uma Dirce, já é uma Dirce. Está virando, está no caminho. Porque é uma estrutura muito precarizada. Eu não sei, eu tenho medo também. Quando falam em reforma, eu já fico pensando nos aspectos que ele colocou aqui. Que aí, depois, daqui a um ano, você está correndo atrás disso. Quando chega essa reforma aqui, e isso é bom para a gente tomar cuidado, e eu falei isso nas emendas impositivas para os vereadores. Eu vou
propor 500 mil para tal coisa. Falei, ó, ainda que tenha um desenho ali, toma cuidado. Se tem o projeto executivo, se está tudo certo, se tem levantamento, se a secretaria vai completar para fazer o que precisa ser feito, porque senão a gente investe em remendo. Né? É que nem pedir para a igreja e tampar buraco e pintar a parede, pelo amor de Deus, chamar isso de reforma de unidade, de remendo, não dá. Mas, nesse caso, por exemplo, aqui, o desenho que vocês fizeram, começou na obras, né? O projetinho da reforma, levou em conta o orçamento? É isso? Normalmente, o procedimento é o seguinte. A Secretaria de Obras ela é provocada. Né? Ela não sai dos nossos diretores lá, preciso reformar tal e tal unidade. Então, a Secretaria de Obras é provocada e há uma reunião inicial para se discutir o que se pretende fazer e qual é a verba inicial, né, nesse caso. Nesse e nos outros casos. Alguns casos, a gente vistoria e fala e recomenda, realmente, olha, a melhor solução é a demolição desse prédio, porque o que se pretende, o programa que a Secretaria pretende para esse local, eu não consigo atender, vai ficar deficitário, né? Em muitos casos. Nesse caso, foi solicitada uma pequena ampliação e uma reforma genérica na unidade. Né? Então, por isso que o projeto inicial não previa a substituição integral do telhado, que depois verificou-se necessária. Né? Aí tivemos essas outras intercorrências de furtos e tal. Então, a gente discute, sim, com o dono da obra, que a gente chama, né, a secretaria que solicita a elaboração do projeto. Não sai da cabeça do arquiteto responsável pelo projeto qual é o programa. Né? Então, vem da secretaria-mãe, assim, olha, eu preciso que aqui se amplie um banheiro, uma copa, que faça isso ou aquilo. Né? É esse sentido. Agora, em relação aos aditivos, a gente pretende mesmo, e a previsão desse último aditivo, a gente concluir a obra até final de junho, início de julho. Né? Essa é a previsão real da obra que a gente trabalha no momento. Com essa unidade. No momento, com essa unidade, com este aditivo. Com o segundo aditivo. Com o segundo? O segundo que surgiu em função do furto. Espera lá, do último furto. Isso, do cabeamento. A gente tem acompanhado, desde o início, até do pedido que fizemos da emenda parlamentar, que, na ocasião, parecia ser um valor até suficiente, ou, pelo menos, que poderia ajudar. Desde o início da entrega dessa emenda, nós temos acompanhado, temos buscado, desde o cadastramento dessa emenda. Nós estávamos em Brasília, eu me lembro disso, eu, a minha assessoria, e tinha mais alguém. Nós visitamos o gabinete e também o setor que destinava as verbas, e ainda faltava o cadastro. Nós estamos falando de um ano. Acho que é março mesmo. Pouco depois de março, pouco antes de março. E, estando lá, nós ligamos aqui em Bauru e solicitamos a aceleração para que a gente pudesse ter acesso a esse dinheiro. Senão, nem os 140 e poucos mil seriam utilizados. Nós perderíamos, por falta de cadastro. Ligamos de lá, ainda conversei com o chefe de gabinete, na ocasião era o Rafael Lima, que me colocou em contato com o setor de cadastro mais o setor de cadastro em Brasília se conversaram para que, naquele dia, passado mais de um ano e meio, a gente pudesse ter, de fato, esse valor de 148 mil e poucos reais, definitivos para a construção ou para a reforma da obra. Então, desde o começo, a gente tem acompanhado que existe, talvez, eu não sei se é burocracia, eu não sei se é falta de expertise, eu não sei. Eu sei que a gente vem carregando esse processo, já está há quase 2 anos. Então,
Eu sei que eu não posso culpá-los, porque existem coisas que fogem da nossa alçada, como a senhora mesmo acabou de dizer. Eu quero uma reforma genérica. Aí a senhora utiliza a sua capacidade criativa para fazer. Bom, genérico é o quê? É alguns banheiros com hidra e outros com cordinha. Tá, beleza, vamos lá. É metade da parede com textura e o outro, o restante, não sei, látex ou à base de água, sei lá. Então, é a nossa preocupação. Se eu soubesse que precisaria de muito mais, a gente iria novamente na fonte e pediria mais recursos, já que o município não tem. Mas o pedir recurso só também não adianta, vereadora, porque nós temos que fazer o pedido, cadastrar, cobrar o cadastramento, solicitar para ver se está tudo ok, fazer o checklist à distância, para que possa, de fato, o dinheiro entrar. E nós estamos falando de R$148 mil. Isso foi... Eu estou dizendo porque eu vivenciei isso. Por favor. É uma opinião que eu tenho sobre emendas parlamentares, seja do âmbito estadual, seja do âmbito federal, e agora o municipal. Inclusive, eu acho que o governo está muito lerdo agora que existem as emendas impositivas. Porque, para facilitar que os vereadores canalizem recursos para programas que já estão em aberto, tem que trabalhar com a mesma lógica, por exemplo, que o governo federal, porque o governo tem as suas funcionais programáticas, está lá, por exemplo, esporte. Vamos em prioridade desse ano, governo federal, vamos investir nos céus de esportes. Então, você já tem um projetinho executivo, quanto que ele fica, está tudo certo. Se você vai pleitear a emenda de um deputado, é para aquilo. O município tem que se preparar, porque nós estamos falando de muitos milhões. Mas como metade das emendas dos vereadores é para a saúde, obrigatoriamente, no caso da saúde, por exemplo, a melhor forma de você canalizar a emenda, seja de deputado, seja de vereador, mas principalmente de vereador, que é o recurso local, é você já ter um banco. Não vai ter condições de fazer com os próprios técnicos, tem que ver os meios. Não tem mão de obra o suficiente? Não tem. Se não tem previsão de aumentar quantitativo, de resolver o debate, que volta sempre, né, do piso, engenheiros, arquitetos, topógrafos, desenhistas, enfim, velho debate também. Se não tem, é possível ter banco de projeto contratando? É possível ter ata de projeto? Porque depois tem um problema também do responsável técnico pelo projeto que foi desenhado. Tem gargalos que precisam ser enfrentados. Então, como é que se faz com o federal? O que dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V de ações governamentais que têm respaldo de tribunal, de toda essa normativa que tem a questão da responsabilidade técnica de quem vai acompanhar depois. Porque hoje não existe. Hoje não existe. Na prática, nós não temos. Então, se eu vou buscar R$140 mil é pouco? Não é pouco. Mas a postura correta, na minha visão, postura correta é o governo te dizer para a UBS do RAS não dá, porque o meu desenho aqui é de R$2 milhões para deixar ele bonitinho. Então, esses 150 mil não é 10% do que eu preciso, e eu não tenho os outros 90. Pede outra coisa. Entende? Porque aí você não faz esse caminho de... e gera frustração em alguns vereadores, por conta de, olha, eu queria fazer a reforma lá da UPA. Eu queria... Mas qual reforma? Onde que está? Qual que é o desenho? Não dá para fazer rápido? Não, não dá para fazer rápido. Precisa ser completa? Sim, precisa ser completa, mas isso é uma postura, né? Porque você vai ver, você sabe que vai ter no médio prazo, vai ter muito problema ali. E vai entregar e a festa vai acabar rápido, provavelmente. É uma festa que tem duração curta. Então, qual que é a vantagem? Então, tem que ter um debate sério sobre emenda. Tem que ter. Eu, por exemplo, quando eu vou pleitear a emenda, eu gosto já de meio que, né? Que eu posso usar. E mesmo assim ainda dá errado, viu? Estou lá com 300 mil na área da saúde, que eu preciso sentar para cobrar, que é a questão da prevenção de gravidez na adolescência, que é os métodos contraceptivos. O dinheiro veio, a discussão de ser aplicado dessa maneira tinha, mas aí se você não cria, como é que você vai transformar isso objetivamente para usar esse recurso para isso? Acaba transferindo ali de fundo a fundo e vira...
Tem um debate de várias emendas que chegam e depois de 1, 2, 3 anos você ainda não tem. Emenda para o asfalto no bairro tal. Não tem um desenho de drenagem, de guia, de sarjeta, não tem esse planejamento. Como que vai resolver? Não vai. Só precisa ser um debate mais sincero, entendeu, Beira? Um debate mais sincero. O deputado vai me dar R$300 mil para eu fazer a infraestrutura do bairro tal. Mas nesse bairro tem condições de 300 fazer a diferença em 3, 4, 10 ou 15 quadros? Não tem. Se não tem, então não dá, que vai ficar parado. Para mim, assim, elucidou algumas coisas que eu também tinha dúvidas em relação a essas questões de reforma. E aumentou a necessidade, porque daqui a pouco já é final de ano de novo, né, que tudo passa muito rápido, estamos no primeiro trimestre, já está começando os debates das emendas impositivas para o ano que vem, independente de qual vereador ou vereadora vai estar aqui ou não. Mas são esses vereadores que vão apontar as emendas para o ano que vem. E, se não tiver esse debate, vai ter um peso muito grande na Secretaria de Obras. Você sabe que a pressão vai ficar lá. Então, vocês também vão ter que ter uma postura com essas secretarias-mãe de dizer, está na hora de uma reunião multissetorial aí com a prefeita e com as secretarias todas para dizer, vamos criar uma normativa aqui, dizer, gente, não precisa ter estresse, nós não temos nenhum projeto pronto que comporte fazer emenda impositiva para a reforma de UBS. Nós temos 2, e custa tanto, que nem a gente fez com a FAPAB, que está dando problema lá também com a burocracia. Nós não temos 1,5 milhão para dar. Juntou 4, 5 vereadores, deu 1,5 milhão. Então, de repente, não vai o dinheiro de não refaz a reforma inteira. Mas, se tem um projeto de 2 milhões, pode ser que os vereadores queiram se juntar e dizer, a nossa emenda impositiva da saúde vai ser para fazer a reforma que merece ser feita na UPA tal, no UBS X. Mas sozinha não vai. Porque vai criar isso de novo, viu, Pérola? Eu estou falando isso para todas as pastas, viu? Falei isso para a saúde, falei para a educação, falei para todas elas. Precisa ter isso. Se não tiver... É uma discussão interna também, que a gente sabe da nossa capacidade de produção. Eu tenho 5 arquitetos para elaborar todos os projetos do município. E a nossa velocidade é pequena, porque, vocês sabem, tem o arquitetônico, depois tem os complementares. Aí eu tenho um especialista em cada matéria para fazer o complementar. Né? Então, quantos projetos a gente precisaria para atender só as emendas impositivas no ano, né? Especialmente os da saúde? Né? Algumas dezenas. Né? E a gente não tem essa capacidade produtiva. Então, há de se pensar em contratar projeto, ou uma ata de projetos, uma ata de projetos complementares. Né? Tem que ter um planejamento. Como que ficaria, do ponto de vista ético, essa questão do acompanhamento da obra? Isso não tem problema? Tem problema. Eu contrato a empresa Ubiratã Sanches Projetos Arquitetônicos S.A. E aí ele vai fazer projeto de todas as UPAs, de todas as UBSs. Só que, na hora de acompanhar e fiscalizar, esse projeto é da empresa dele. Essa questão da responsabilidade técnica tem alguma diretriz? É possível? Porque eu vejo, às vezes, projeto que a Unesp deu, projeto que a Senag deu. Foi o caso do Valdomiro Fantin. Foi um projeto doado pela Senag. E eu não estou nem criticando o projeto. Mas eu sei que depois acabou tendo divergência sobre se, na hora de fazer o projeto, levou em conta a questão do teto e a estrutura do solo. A gente tem algumas dificuldades, especialmente nesses projetos doados, porque, se tem alguma adequação ao projeto e a velocidade da obra é diferente da velocidade que o projetista que doou o material, então, às vezes, ele não tem aquela disponibilidade imediata para atender. Né? Não é o caso de um projeto, por exemplo, contratado. Né? A gente tem uma negociação melhor com o contratado, ele é obrigado. Né? O que é? Fala o microfone ali, do lado seu também. Na contratação de projeto, pelo menos do AIDA, Tibiri Sabor, por exemplo, a empresa que fez o projeto tem uma cláusula no contrato dela de acompanhamento técnico de obra. Então, se surgir qualquer divergência, qualquer adequação, ele tem a obrigação de ser acionado e solucionar isso. Mas isso pode, por exemplo, passar a ser uma imposição nossa. Ter isso no contrato que vincule, né, para evitar esse tipo de problema. Sim, é possível. Você fazer uma ata de projeto, por exemplo, eu fico muito incomodada com a educação, porque eu estou fazendo diligência na educação, nos prédios da educação, desde 2021. Nós precisamos ver, nós precisamos ver, nós precisamos ver, precisamos ver. Aí você vai vendo, vai um mandato, outro mandato, e continua vendo.
o banco de projetos não poderia ser? E dentro desse escopo, se é responsável, e não sei, porque também, né, tem que ver critérios ali que garantam uma saúde financeira e uma longeva da empresa, né, para não ser uma empresinha qualquer que chegue e a hora que eu for finalmente fazer o edital para construir, a empresa já dissolveu, já está ruim das pernas e tal, como que fica a vinculação. Mas, inclusive, com os recursos que se tem em uma pasta como a educação, e pensando na saúde, é uma coisa que eu acho que vocês deviam levar. Preocupação de que a saúde tem essa preocupação orçamentária de banco de projetos. Olha como se resolveria se, nesse último semestre, a saúde pudesse pensar em fazer qualquer tipo de transposição em um dos investimentos que apontou como prioritária, ou no banco lá que tem de recursos da Faculdade 9 de Julho, da Uninove, não é? Que é da ordem de 17 milhões, salvo engano. Mas fazer um banco de projetos, porque se tiver um banco de projetos de reforma de verdade, você vai ter uma chance muito grande de que quase todos os vereadores canalizem os recursos das emendas impositivas para o ano que vem para reformas. Olha aqui, ou reforma ou implosão e construção. Ultimamente eu estou meio na Bonder. Tem coisa que fala que vai reformar, já me dá arrepio. Já dá arrepio de pensar em que reforma que vai ser feita. Mas eu acho que é interessante. Enquanto não se resolve essa demanda real, porque é real, nós estamos desde 2021 discutindo, quando vem aqui a Secretaria de Educação, e o PowerPoint lá que o secretário apresenta, tudo na frente está escrito SMO. 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 E depois fala, não, isso aqui é previsão para o ano que vem. Fala, não é, gente, para. Está em outro planeta, né? Essa aqui não vai sair com essa. E se sair, é isso, essa pressão, né? Porque você tem responsabilidade com o projeto que você vai fazer, né? Não é quantitativo. Tem que ter compromisso, né? Com o que vai fazer. Mas eu acho que vocês. Quem que é o coordenador da unidade básica? Diretora da unidade básica. Pega o microfone aí, por favor. Aproveitar o exemplo do Otávio Haase, que vai se transformar, já se transformou em um problema da vida real, para a gente poder desviar disso e pedir e exigir do governo uma mudança de postura. E podia começar pela própria secretaria. Como que é seu nome mesmo? Miriam. Miriam. Essa questão do banco de projetos seria uma saída muito prática, efetiva, inclusive. Levantamento de banco de terras. Onde é que tem área pública? Porque tem lugar que não vai dar. Por exemplo, unidade de saúde da família. Você fica cogitando que vai ampliar, e tem que ampliar, e muito, né? Pode ter 900, tem 90, então temos que caminhar muito, falando das agentes comunitárias de saúde. Essas unidades, pensar em a construção disso, até se pôr no papel, até decidir se o modelo vai ser o mesmo, que tem o desenho federal, né? Tem um desenho. Mas não necessariamente está sendo usado o mesmo aqui, né? É diferente. Então, tem que ver. Então, se tiver esse banquinho de projetos de definição, olha o tanto. Vamos pensar em 10 unidades para o ano que vem, seja lá quem for que estiver governando a cidade. Onde que vai estar construído esses 10? Vou ficar esperando o recurso federal? Não, nós estamos falando de... Né? Se tiver o desenho, o projeto e o custo, e saber onde que é a área, facilita muito. Dá para você, né? Dá para dar uma adiantada e, de outro lado, tira essa... Porque eu tenho a sensação que fica uma responsabilização muito unilateral para SMO e CEPLAN. Fica tudo muito, sabe, focado. E aí, isso que a Pérola falou de secretarias mães, acaba que são mães ingratas, né? Porque vai parindo filhos aí que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, tipo assim, se eu quero filhos bem cuidados, eu vou fazer o planejamento desse filho. Vai nascer uma unidade de saúde da família no bairro Y. O desenho está aqui, está precificado, o termo de referência está aqui. Está tudo certinho aqui. Tem... Ano que vem pode mandar bala no edital. Por quê? Porque vai ter o recurso que vai estar alocado no orçamento que o vereador destinou. Mas hoje, se quisesse, e nós tivemos esse debate aqui, se quisesse, não tinha o projeto. Não tinha, tipo assim, está dentro já das prioridades elencadas e o custo é esse. Está entendendo, Miriam?
Porque eu acho que facilitaria demais. E acho a mesma coisa para a educação. E acho a mesma coisa para o esporte. Praças esportivas. Vão ter um projeto de praça esportiva. Pronto. Quanto custa fazer uma praça poliesportiva ou paradesportiva lá no Jaraguá, lá no Geisel, lá no Sino? Tem. Ah, mas 200 mil não dá para fazer uma? Eu acho que pode até dar e pode até sobrar. Mas pode não dar. Agora, para saber se dá ou não dá, eu tenho que ter um projetinho ali. Quem que faz esse banco de projetos? E você sabe, né? Você está lá, você sabe. A cobrança na atenção primária não é só de quantitativo pessoal, né? De estrutura também, né? Dos espaços. É que, na verdade, eu sou diretora de algumas unidades de saúde. E tem a Iva, que é a diretora da unidade ambulatorial, então, de todas, né? Realmente precisa haver um planejamento, isso vem sendo discutido, né, há um bom tempo dentro do departamento mesmo, é um questionamento da Iva, né, de todos nós. E com esse novo PAC também, né, a gente tem esperanças, né? Porque é uma ajuda, toda ajuda é bem-vinda, tudo bem que ela precisa ser reavaliada, né? Mas toda ajuda é bem-vinda. E a gente sofre com a falta de planejamento mesmo, mas a gente está lutando para que isso aconteça também. Há mudanças de direção, eu iniciei lá no departamento em agosto, né? Finalzinho de agosto do ano passado, e a gente vem buscando melhorias para a atenção básica, que precisa de um olhar mais focado, urgente, para ontem. Tanto de estrutura física, que é o que a gente está tentando acompanhar, são muitas unidades, são 16 unidades básicas de saúde, 8 estratégias de saúde da família, e com possibilidade de ampliação ainda esse ano que vem, né? Mais 2, possivelmente, e RH. Mas a gente tem trabalhado com afinco com isso. Eu falo sempre aqui que a máquina pública ela fomenta e aquece o mercado imobiliário. Porque o dia que a prefeitura tiver a capacidade de planejamento, organizar o seu banco de terras para poder planejar suas próprias construções, você vai ter uma desaquecida imediata. Que hoje, por exemplo, discutindo os CRAS, de 9 unidades, você tem 4 que está em espaço próprio da prefeitura. Ah, não vai pôr em lugar nenhum? Claro que vai. É um serviço para ontem. Inclusive, está subestimado também. Mais um que está subestimado. Então, devia ter 20, está com 9. Então, onde serão esses outros 11? E dos 9, 5 é locado. E dos locados, a quase totalidade é inadequado para o serviço. Então, é um efeito cascata, se não fizer o planejamento, né? Bira, para mim foi bastante elucidativo, inclusive porque dá norte para outras ações que a gente possa fazer. Eu vou pedir licença, porque eu já tinha agendado anteriormente uma entrevista com o Jornal da Cidade, e eu tenho informações para discutir com eles, então eu vou ter que deixar a reunião, mas eu acho que foi muito produtiva e esclarecedora, né? Se decepcionante de um lado, pelo menos que não reste dúvida sobre os gargalos e o impacto que isso vai ter no curto período. E te convido para a gente fazer esse tipo de cobrança e análise. Nós vamos ter uma reunião nos próximos dias, a gente vai ver a agenda aqui, sobre as emendas. E, no debate das emendas, nós vamos exigir esse debate de planejamento de médio prazo, né? Independente de quem vai estar na Câmara e na Prefeitura semana que vem, os vereadores e os prefeitos passam, né? A máquina pública, a Secretaria e a Câmara Municipal fica. As leis estão aí, quer dizer, é uma roda que gira, e a gente tem que fazer girar do jeito que considera mais adequado. Para mim, deu nortes para poder fazer cobranças mais efetivas. Gente, obrigada, viu? Obrigado, vereadora. Eu acho que também é importante a gente, até a orientação de vocês, para que a gente possa não somente solicitar as emendas, como a gente tem solicitado
da forma que está sendo. Hoje eu não pediria uma emenda para a reforma de UBS nenhuma. Depois de 2 anos e meio, eu não pediria mais. Eu sugeriria pedir emendas para a contratação de projetos. Não sei se isso é possível, sou vereador de primeiro mandato, mas contrataria, sim, emendas para a construção de projetos. Aí, sim, efetivamente, projetos para novas UBSs, para, sei lá, para projetos novos, até para reforma, mas desde que seja contemplado essa reforma seja contemplada com um projeto realmente capaz de ser executado. O que a gente vê parece mais reação, vocês me desculpem, né? Parece reação. Ah, chegou isso, nós vamos ter que fazer isso. E ninguém gosta de trabalhar assim. Eu tenho certeza que vocês não gostam de trabalhar assim. Ah, que mudou o plano, o Sabiá mudou a cantiga. E agora, para onde nós vamos? Eu sei que não é bom para nós. Muda uma cabeça, muda um diretor, muda alguém que manda, aí já zera tudo. Aí esbarra naquilo que a Miriam acabou de falar. O planejamento já virou poeira, porque o outro que chegou já tem uma visão completamente diferente daquilo. Então, é um desafio, eu tenho certeza. Eu que sou pragmático, sou servidor público, eu também tenho essas inquietações, como vocês. Para tudo, agora não vai fazer mais isso. Para, agora vamos fazer desse jeito. E ninguém trabalha assim. Infelizmente, ou se trabalha, não se tem o resultado esperado. A nossa maior preocupação é ter o recurso, saber para onde ele vai ser canalizado, se de fato ele vai ser canalizado. Eu citei essa situação que aconteceu em Brasília, porque praticamente a gente estava ao lado do cadastrador de projetos e ele dizia: olha, esse agora é o item tal, agora você põe nesse código, olha, o código desse agora é assim. Aos 44 do segundo tempo. Se fosse 45, já teria que ter acréscimo, mas não teve. Então, era aos 44. Não precisava, já que o recurso estava aqui, já que a gente poderia ter um setor de cadastro talvez até mais eficiente. E eu queria ouvir a opinião de vocês até para me corrigir de uma forma republicana, para que a gente possa puxar esforços nesse sentido. Eu entrei em contato com o diretor de obras hoje, que tem um pedido nosso que não tem nada a ver com saúde, também não tem nada a ver com a reforma da UBS, mas uma rua que precisaria de uma canaleta de drenagem estava sofrendo uma intervenção por parte do DAI para fazer uma ligação de adutora, se não me falha a memória. Qual é o problema? Eles estão exatamente no lugar onde há um problema para a população. E eles acabaram de abrir o lugar. Aí a senhora que vai ter que me explicar, porque é só para elucidar. São coisas simples que estão na mão, mas a gente não pode fazer. Ou porque não tem mão de obra especializada para fazê-lo, e aí vira um retrabalho. E o retrabalho é perda nossa. É perda do município, perda de receita, perda de trabalho. Vai se abrir o buraco exatamente onde poderia se fazer um rego, uma canaleta, sei lá o quê, para desviar o empoçamento de água lá na rua Sérgio Malheiros, próximo ao bairro Hipódromo, se não me falha a memória, e que o DAI abriria exatamente no lugar, mas o problema não podia ser resolvido, nem pelo DAI e nem pela Obras. Até faço aqui um apelo para saber se isso é possível ou não. Mas são essas situações que a gente vê, situações de reação. O que nós vamos fazer agora? Está vazando o teto, então vamos botar uma bacia, arrastar a cama, deixar pingar lá. Amanhã a gente vê. Eu fico frustrado com isso. E até agora já estou lamentando ter pego só 148 mil e dado para a reforma, devia fazer projeto. Acho que seria muito mais
proveitoso até para a sua secretaria, que é uma secretaria que abraça todas, né? Vai fazer obra é com a senhora, vai fazer isso é com a senhora, vai reformar é com a senhora, vai construir é com a senhora. Então, não sei se é possível, mas eu estive observando a Lei 14.133 sobre a contratação integrada. Essa contratação integrada, ela transfere a obrigação para a empresa que está, de fato, fazendo a obra. Então, ela tem, sim, toda a responsabilidade do início até o fim da obra. Eu não sei se a gente consegue, qual seria a dificuldade, isso estou falando para os próximos também, deixa eu aproveitar aqui o momento da discussão, mas poderia ser utilizada para que não fique nenhum saldo negativo para a prefeitura. Olha, nós não conseguimos, aí, obrigado, até logo, um abraço. Mas que ela fosse, de alguma forma, impelida a fazer. Não sei se vocês estão entendendo esse clamor, né? Estão ouvindo. Eu sei que é um saco ter que prestar conta para vereador e para a população, mas esse é o nosso trabalho. E acreditem, a gente quer ajudar. Acreditem, nem todo mundo pensa em voto. Acreditem, nem todo mundo pensa em projeto de poder. Acreditem, não é todo mundo que quer fazer a vida da carreira política. Acreditem nisso. Tem gente que está preocupado com a carreira de vocês, está preocupado com a cidade de vocês, a nossa cidade. Acreditem nisso. Nem todo mundo está pensando no seu próprio umbigo. Então, eu quero deixar isso bem claro, e quem me conhece sabe, a gente é bem transparente naquilo que pede, que faz. A gente só não larga o osso, né? Você tem uma demanda, a gente vai até o final. Até para dar o não, a gente vai dar o não. Então, queria ouvir de vocês, mesmo que brevemente, se a gente pode firmar algum tipo de palavra, né, tanto para a questão provisória da Unidade Básica de Saúde do Otávio Razzi, que é aquela que demanda banheiro, ventilador, geladeira adequada, ambiente não insalubre para os servidores, todas essas questões que eu tenho certeza vocês já sabem. Vocês também entendem, né? Vocês já conhecem. Então, eu gostaria que vocês pudessem me dizer. É redundante, né, Rodrigo? Porque a semana passada nós discutimos isso. Sim, mas eu acho que a repetição é didática. Fica muito mais claro, fica mais evidente que é isso, não há variação, porque se houvesse variação, se não houvesse variação, seria melhor. Mas a explicação é didática, inclusive para entendimento. Eu fui parado no bairro uma vez para ser cobrado de quando que ia ficar pronta a UPA no Razzi. Falei, oi? UPA? Eu sei que vai sair um pronto-socorro aqui no Razzi. Falei, não, você está equivocado. Não, mas diz que vai sair uma UPA aqui. Eu falei, filho, se vai sair, eu não sei, mas não sou eu que estou fazendo e ninguém vai fazer. Pelo menos nós temos... Bauru deveria ter 3, tem 4 pela legislação. Vocês me corrijam. Nós temos 4, até fora daquilo que está programado. E lá é para intensificar a atenção básica, para evitar que as pessoas cheguem na urgência e emergência. Vocês vão me corrigindo aí, por favor. Porque a prevenção é que é a nossa principal meta e o nosso desafio. Um posto que funcione legal, que acompanhe bem os idosos, aqueles que têm comorbidade, que atenda com vacina, é só por isso. E, se a foto da gente vai estar lá, isso não interessa. Podem ter certeza disso. Que, acreditem, a gente quer trabalhar com sintonia. Os entraves da lei, os problemas que surgem, e a gente sabe que surgem, né? Mas tentar minimizar. Como? Aqui é o parlamento, aqui é o legislativo, é o lugar onde a gente faz
de fato, as alterações adequadas para a legislação, até para a gente poder ter o melhor resultado. Então, eu queria ouvir de vocês, não gostaria de prolongar muito mais, além daquilo que a gente já perguntou, e gostaria que vocês falassem. Vai, Renan. Vereador, eu só gostaria de pontuar um pouco mais sobre a UBS do Otávio Haase, que está em obra, e lembrar que, originalmente, ela iniciou com o recurso que o senhor falou de 148 mil, e a gente entrou naquele impasse, né, porque a unidade, antigamente, ela não tinha expurgo, ela não tinha esterilização, ela não tinha copa para funcionários, ela não tinha banheiro acessível, né? Então, ela não tinha praticamente nem quadro elétrico para a gente estar podendo instalar os aparelhos de ar-condicionado. Então, até quando a gente fez uma reunião, na época, com o pessoal da Obras, na reforma, né, a gente viu e falou assim, olha, a unidade não tem LTA, que é a licença da vigilância sanitária, né? Então, a gente pontua, até a respeito do que vocês falaram, puxar a cordinha, colocar a válvula hidra, só que, por um lado, a gente não tem banheiro acessível, né? A gente vai mexer em revestimento, mas, por um lado, a gente não tem o fluxo correto de esterilização de materiais, né? Então, tudo isso foi colocado na balança para a gente estar utilizando o recurso da melhor forma. Obviamente que a unidade tem muitas coisas a se fazer, a gente se atentou a mais aos ambientes essenciais que precisaria ter para a unidade estar funcionando. Eu fico feliz que você tenha dito tudo isso. É importante a gente saber, né? Tem muita coisa que foi feita que não deveria ter sido feita, que não foi planejado, e agora você está me dizendo que está sendo planejado. O setor de expurgo ali, que você mesmo falou, importantíssimo, num lugar de saúde, tem que ser setor de vacina, consultório e expurgo. Isso aí é fundamental, e eu dou os parabéns. Se você... E agora já estou até envergonhado, porque 148 mil é muito pouco para fazer tudo isso. Eu deveria ter pedido 1 milhão. Não, mas ajudou bastante. Ajudou, mas deveria ter pedido 1 milhão. Né? Eu queria... Se tivesse esse recurso, a gente não teria, talvez, nem ter feito a reforma agora, né? Mas, então, agora a gente entende que não é somente pintar a parede e botar uma cozinha. É muito mais. Hoje tem o banheiro acessível, tem o expurgo, como você falou, aumentou o número de consultórios, consultório odontológico, central de gás, não tem o LTA, que você falou? Também. Não tem LTA, meu Deus, como é que isso está funcionando? Não é? Se a gente for ver a ferro e fogo, fecha e vamos embora, que é menos prejuízo. E esse estudo não se deve só à saúde, também se deve à Secretaria de Obras, que apoia bastante a gente. Secretaria de Obras, é a secretaria mãe? Desculpa. Mas a verdade é essa. Agora, você me deu mais subsídio para eu poder falar. Então, tem coisa que não era contemplada. Se a gente não mexe nunca, são só 70 metros quadrados. Não são só 70 metros quadrados. Tem toda uma estrutura que está sendo remodelada, porque isso não foi pensado lá atrás. Então, eu agradeço a sua explanação e foi pontual. Vocês me deram já subsídio para eu poder falar por muitas semanas lá, né? Não vai sair uma UPA. A ideia é uma unidade básica adequada, que possa atender. Tenho certeza disso. A gente não faz crítica pela crítica, a gente faz a crítica para ajudar. Rodrigo, você também, ou o Renan, continuar, também, não tem problema. A respeito agora lá do prédio já da associação, né, na época, quando nós tivemos a data da ordem de serviço, nós não tínhamos onde fazer essa mudança de equipe de saúde, né? O bairro ele não seria assistido. Então, nós ainda agradecemos até a secretaria que cedeu o prédio da associação para a gente temporariamente. No momento da visita também eu estive presente, o prédio estava danificado, então nós tivemos que fazer algumas intervenções, algumas adequações para estar colocando a equipe lá. Nós não iríamos colocar a equipe num prédio onde estava entrando água,
alguns banheiros também, né? O prédio hoje ele tem 4 banheiros. A ideia do banheiro químico é para atender o pessoal PCD, que tem dificuldade de acessibilidade. Então, assim, a gente fez algumas intervenções de pintura, as divisórias para estar fazendo os ambientes dos consultórios. Então, tudo isso foi planejado. Assim, por mais que a gente sabe que tá difícil lá, é um ambiente quente, a gente até encaminhou uns 10 ventiladores de coluna para tentar amenizar. Nós sabemos da dificuldade da equipe, mas, na época, assim, para tirar uma equipe e instalar em outro lugar é muito difícil. Bem da verdade, o centro comunitário, após pandemia, ele praticamente foi meio que abandonado. Isso a gente sabe, quem mora lá sabe, talvez por falta de mobilização da própria população. Ele funcionava exclusivamente para a terceira idade. E muitos da terceira idade frequentam a igreja, da qual eu sou pastor também, e as reclamações eram muito grandes. O teto estava caindo, havia vazamento, o lugar estava insalubre. Quando se ia fazer ali as ginásticas ou as atividades para a terceira idade, era um problema, todas tinham receio. Isso a gente sabia. E pode acreditar, o fato do centro comunitário ter se tornado a UBS provisória é só agradecimento, porque nós teríamos que ir para o Geisel, ou até mesmo para o Redentor. Então, tem o real. O real ideal. Sim, porque é melhor estar ali na associação do que se tivesse que deslocar lá para o Redentor, né? Perfeitamente. Muitas pessoas não têm como se deslocar até o local. E a gente fez um investimento de R$114 mil, né, na associação. Sim. Trocamos tudo telhado, tiramos infiltração, mofo. Quando a associação receber de volta, vai ter um prédio bem melhor aí, né? E queria deixar clara a questão da fiação, às vezes para a população entender um pouco melhor, né? Porque às vezes parece que é incompetência, ou comeu bronha, deixou passar, que a fiação é ruim. Não é essa a questão, né? Acho que não. É que é limitado ao dinheiro, né? A gente trazendo assim uma analogia para a nossa vida, num carro, a gente está cheio de probleminha no carro. Eu não levo no mecânico e falo, faz tudo, né? O que é a prioridade? Troca o freio primeiro, depois você vê isso. E é o que a gente acaba fazendo. A gente listou a prioridade é isso que a gente fez, adequar as normas da vigilância sanitária, esses espaços que não tinha, né? 2 consultórios médicos que vai trazer melhoria para a população, né? Amplia, né, o atendimento. Copa parece que não, mas é condição mínima, né, para o trabalhador ter um local para se alimentar, lá sabe, né? Que comer lá mudou fora, da água né? para o vinho, eu sei sobre isso, né? Então eu acho assim de grande valia essa reforma. Lógico, o ideal era demolir e fazer uma nova, uma parte 3, era o ideal. Mas o que foi feito, eu acho que já é muita coisa, e esses 148 mil é o start, é o pontapé. Então, é muito válido, eu acho que ele não deve ser inferiorizado. E a questão da fiação, é um prédio antigo, é óbvio que vai ter uma fiação que não é adequada. Entendi. Mas, futuramente, num próximo recurso, estava funcionando, estava legal, não estava com risco na unidade. Tá. Mas, daí, mediante a esse furto, foi o que o Bruno falou, né? Que a gente não tem como fazer a empresa fazer o modelo que estava, então a gente teve que fazer um novo aí no aditivo. Aí é onde vem a adaptação para o que é certo, né? Sim, Você descobriu aqueles males que vêm problema para o bem, né? Sim, a gente acabou fazendo como deveria ser feito. Tá certo. O Luiz Felipe quer falar alguma coisa, Luiz Felipe? Editon, quer falar alguma coisa? Por favor. Não, só mencionar que a adequação mesmo que nós fizemos na associação foi em torno de R$114 mil, só aquela adequação, né? Só a adequação? Só a adequação da associação foi em torno de 114 mil. Entendi. Ok. Mas alguém? Então, a questão do banheiro químico também, né, Bira, que está sem lá no local. Queria deixar claro também que a gente não está inerte, a gente está com um processo no Compras para fazer a contratação de uma nova cabine pelo tempo que se
precisa para concluir a essa obra. questão você tinha me explicado semana passada, que venceu o contrato e a empresa removeu, é isso, né? Ele removeu, mas a gente não está inerte, a gente já está a ponto de contratar aí uma nova locação para restituir ali aquela cabine PCD ali, né? Entendi, ok. Pessoal da saúde, gostaria de fazer alguma ponderação? Por favor, vocês estão aqui, não é um clima beligerante, não é, é elucidador aqui para nós. A vereadora, a secretária Pérola, pode ser vereadora, não sei. Vai que, né? Vai que, né? A gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Secretária, a senhora gostaria de fazer alguma pontuação? A gente pode ter esperança de antes de setembro. Quem vai espremer a Hidroar, meu Deus, a Hidroar não precisa ser espremida, já está, né, coitada? A nossa expectativa é final de junho, julho. É para isso que a gente trabalha. O Luiz Henrique, ele espreme lá diariamente a Hidroar, né? A gente faz cobranças. E quero esclarecer assim, que a gente trabalha sempre dentro do que a lei permite. Né? Então, esses aditivos de reformas, eles são maiores justamente porque, nesse caso, os imprevistos são maiores. Né? Então, a lei permite que os aditivos de reformas eles atinjam até 50% do custo inicial da obra. Né? E a gente está longe disso, nesse caso, de atender. O primeiro aditivo, a gente está em 16%, a gente tem uma estimativa aqui preliminar, que o Luiz Henrique já fez, em torno de mais uns 15%. Então, nós vamos beirar os 30% de aditivo nessa obra. E é óbvio que a gente aumenta o serviço, aumenta o prazo de execução. Sim. É uma coisa que a gente gosta? Não é. Né? Mas é necessário justamente para adequar aquele espaço da melhor maneira possível. Eu ia perguntar para o Sartori também da questão da vigilância, da segurança, porque isso também ficou claro que é obrigação da empresa, é isso? Está implícito, não está implícito, é tipo assim... Em contrato mesmo, não tem nada citando a vigilância por parte da empresa. É lógico que ela toma conta do canteiro, mas... aproveitando essa situação dos furtos que houveram, aí, como já foi apontado, foi feita uma melhoria. Não é uma melhoria qualquer, simples, né? É uma melhoria muito significante. Até mesmo pelo bem do servidor, da população que vai utilizar. Sim. E para não ter outros casos disso, de acontecer esses furtos novamente. Ok. E se houver, responsabilidade é da empresa, ou não? Ou vai... Agora? Se acontecer. Não Deus acontecer, mas... não permita que... não é para acontecer, mas aí tem a questão da empresa. Ela que... da empresa. Houve uma discussão não, né? Uma conversa, né, entre nós lá, justamente com essa preocupação. Eu deixei pontual isso para ele. Ele falou, não, o que a gente vai fazer é mais para o final. Porque justamente com a preocupação de... A intenção é não... Como já teve esse fato, aconteceu, não sofrer esse risco. Então, o que ele citou provavelmente foi a parte de fiação, para não correr esse risco, deixar mais para o final. Aí. Agora está mais complicado também. Né? Porque a partir do momento que aí inaugura a obra, aí tem toda a parte funcionando, sim, né? Aí a segurança é maior. Ok. Pode falar. Só fazer uma ressalva, esse problema da fiação não é exclusivo de edificação. A gente tem algumas obras de contrapartida de praças, por exemplo, inclusive uma que a MRV está executando próximo às Nações Norte. Fiscal nosso, nas vistorias do dia a dia, eles estão mantendo vigilância, estão fazendo a revitalização. Fiscal nosso, no dia a dia, escutou de pessoas na praça, alegando que, assim que a MRV entregar e tirar o vigia, eles iam limpar a praça. Então, assim, é uma situação complicada. Como fizeram no loteamento do Conviva, ali no Val de Palmas, que foi feita a iluminação, acho que em outubro, a gente fez o recebimento do objeto,
em dezembro a janeiro, arrancaram todos os postes. Eu tenho vários pedidos recorrentes no Bosque Eliseu Fornetti, que foi feita a revitalização, foram trocadas, e, de repente... É outro debate, é um debate de segurança, de acessibilidade. Eu tenho algumas reservas que já foram até elencadas, mas aí é outra discussão, né? A gente sabe que está vivendo um momento complicado social, né? Sim. Inclusive, outras edificações, outros contratos que a gente está justamente um debate com as empresas na questão do pagamento do vigia, justamente porque aumentou muito esse índice de furto nas obras, nos canteiros de obras. Isso está sendo discutido, então? Sim, sim. Isso já, pelo menos, alivia. Eu sei, porque trabalho com área de segurança, vagabundo gosta de facilidade. Não tem nada, está o rádio lá cantando, oi, leva eu, ele leva. Vai levar mesmo. Então, a ideia é justamente não ter que reagir a essas coisas, né? A prevenção ainda é o melhor caminho para a gente. É isso. Vocês gostariam de pontuar mais alguma coisa? Eu não vou ficar esticando aqui a reunião para a gente fazer matéria para no Instagram. Era bem prática e bem direta, porque isso é o que nós vamos apresentar para a nossa população. Acredito que, a partir da análise do contrato, devam surgir outros questionamentos, mas deverão ser feitos em ocasião pontual. Agradeço a todos, peço desculpas se atrapalhei a rotina de vocês, mas algumas coisas precisam ser feitas e nós estamos aqui para isso. Ok? Muito obrigado a vocês, obrigado, secretária, aos demais. Nós vamos encerrar essa reunião pública agora, às 16h05. Tenham todos uma boa tarde, Deus abençoe e sucesso.